Oi, hoje eu vou tentar reproduzir esse look da Momo do Twice usando só o que eu já tiver em casa. Vou tentar fazer tudo da maneira mais manual possível para ser um tutorial mais acessível até para quem não tem máquina de costura. Vamos aos materiais. Primeiro de tudo, a gente tem que escolher uma blusa que vai ser o nosso sacrifício para ganharmos um figurino. O ideal é que seja uma blusa que já fique bem ajustada no seu corpo e que seja de um tecido flexível, porque assim fica mais simples de customizar e mais fácil de vestir. Eu escolhi essa blusa aqui, que eu já não usava muito, eu já tenho ela faz muitos anos, e ela tem esses paetês que eu acho que vai dar até um toque mais chamativo no look final. Mas a sua não precisa ser assim, tá? Desde que seja uma blusa branca, já tá ótimo. Também vamos precisar de linha de costura branca e preta, uma tesoura que seja própria para tecido. Você pode usar outra tesoura? Pode, mas geralmente dá ruim. Fitas, alças, rendinhas, essas coisinhas para decorar, também nas cores branca e preta. Cola quente ou cola para tecido, ganchinhos e argolas e EVA preto. No caso, essa borracha aqui, que tem gente que chama de EVA, tem gente que chama de EVA, tem gente que chama de borracha EVA, tem gente que chama de emborrachado. Esse negócio. Também funciona com feltro, mas eu não tenho feltro, então vai ser isso aqui mesmo. Ah, vamos precisar também de retalhos de tecido branco. Se a blusa que você for usar for bem comprida, você não precisa de mais retalhos. Talvez dê pra usar com o resto da blusa, mas se for uma blusa curtinha, que nem a minha, eu peguei retalhos de outros tecidos. E aí pode ser qualquer coisa. Vamos começar. Essa é a blusa que vai servir de base, ela fica assim no meu corpo, fica bem ajustadinho, bem normal. Nem muito justa, nem muito larga. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui na lateral o tamanho que eu quero que ela fique. Também vou marcar a altura que eu quero que ela fique no meio da blusa. Tem que ficar tipo um V, então a parte do meio tem que ser um pouco mais baixa. Vou marcar a altura que eu quero mais ou menos também na parte de trás. A parte de trás tem que ser um pouquinho mais comprida que a parte da frente. Agora eu vou marcar mais ou menos aqui o desenho que eu quero que fique. É tipo um V, só que mais ou menos arredondado. Fiz duas marcações porque uma vai ser a altura real da blusa e a outra vai ser a altura onde a gente vai ter que cortar. Tem que cortar sobrando um pouquinho, por isso que tem uma marcação um pouco mais embaixo. E na parte de trás é basicamente a mesma coisa. Eu marquei o meio das costas e vou ligar com a parte da lateral que a gente marcou na parte da frente. Tem que ficar mais ou menos assim, com mais ou menos um dedinho de distância entre uma marcação e a outra. E agora, pra gente poder cortar os dois lados iguais, que a gente marcou uma lateral só, né? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar a blusa bem no meio e vai dobrar ela desse jeito. Para ela se manter dobrada, eu gosto de colocar alguns alfinetes bem na dobra ali e bem aonde a gente vai cortar, que é para não sair do lugar os dois lados, porque assim a gente consegue cortar os dois lados iguais. Tem que ficar mais ou menos assim para nada sair do lugar. Vamos começar cortando o meio da blusa na parte de trás e a gente vai seguindo esse arco até a parte da frente. Aí, quando a gente desdobrar, ela já vai ficar assim com o formato que a gente precisa. Vamos ter que cortar as alças também. Vamos cortar mais ou menos nessa altura os dois lados e a gente vai ter que cortar tanto na frente quanto atrás. Como as alças da blusa dela são pretas, a ideia aqui é substituir por outra coisa. Isso daqui é uma alça de bolsa. Você pode usar uma fita, um pedaço de tecido, um pedaço de cinto, qualquer coisa. Eu vou usar isso daqui porque já tem o tamanho ideal que eu preciso. Mas antes de colocar as alças, eu quero fazer as decorações da blusa. A gente pode usar fitas, rendinhas, qualquer coisa que seja na cor preta. Também quero colocar esse desenho aqui no meio. O dela é uma blusa da Adidas, então eu pensei em fazer algo parecido, mas não igual. Eu quero fazer uma coisa que se pareça com um coração. Eu vou desenhar um formato tipo de gota, mais ou menos assim, e vou dobrar no meio e cortar os dois lados juntos. Agora que a gente tem esse formato, vamos passar ele para um EVA preto. A gente pode fazer basicamente do mesmo jeito, marcando só um dos lados, dobrando e cortando os dois lados juntos. Eu geralmente faço assim porque é mais fácil, fica mais simétrico. Vou usar esse cordãozinho aqui para fazer uma decoração nesse coraçãozinho e deixar mais parecido com o dela. Eu cortei 3 tirinhas desse cordão e vou colar aqui no meio e nas pontas na parte de trás.
Agora que temos o coraçãozinho pronto, agora a gente tem que fixar ele na camiseta, né? Eu vou passar um pouco de cola só no meio, tentar colocar bem centralizado e colar. Também vou passar uma costura em volta para ficar bem fixo. Vamos fazer as listras nas laterais, eu vou usar o resto da alça de bolsa que eu já tinha. Você pode usar uma fita grossa ou qualquer pedaço de tecido. E é bom que você tenha fitas de tamanhos e texturas diferentes. Eu, como não tinha uma fita de um tamanho médio, eu usei essa rendinha, que eu acho que ficou tão bonitinho quanto. Também usei uma fita bem fininha e uma fita branca. E eu vou fixar todas as decorações seguindo mais ou menos a mesma lógica. Eu vou colocar só algumas gotinhas de cola para fixar, mas depois eu vou passar uma costura por cima. A parte da decoração tá pronta e agora a gente vai adicionar os babadinhos na parte de baixo. Para isso a gente vai precisar de algumas tiras de tecido. Eu peguei de uma outra blusa porque da minha era muito curta, mas se a sua blusa for comprida o suficiente, você pode cortar da própria blusa mesmo. Vou colocar por cima um outro tecido transparente bem fininho, vou cortar a tira do mesmo tamanho. Vou juntar as duas tiras com alfinete e agora a gente tem que alinhavar, dando pontos bem grandes e frouxos, sabe? Eu não sei exatamente como explicar, a gente só tem que passar a agulha no tecido desse jeito aí, dando um pouquinho de distância entre um ponto e outro, e no final a gente vai só dar algumas puxadinhas na linha pra ficar um babadinho bem franzidinho e bonitinho. Dá um nozinho no final da linha e depois corta o que sobrar, e a gente vai fazer a mesma coisa mais duas vezes. A gente vai precisar de dois babadinhos de tamanhos diferentes para a parte da frente e um para a parte de trás. Sem esquecer de decorar também essa parte com algumas fitinhas para fazer as listrinhas. Também fiz um babadinho com rendinha branca para colocar na gola. É basicamente do mesmo jeito, só que com um tecido um pouco diferente. Vamos colocar os babadinhos na parte de baixo e lembra que a gente fez duas marquinhas antes de cortar? Agora a gente vai usar a segunda para dobrar na altura que a gente precisa. É um pouco complicado você dobrar e depois colocar o babadinho por cima e prender tudo junto com o alfinete. Eu fiquei um bom tempo fazendo essa parte. Se você puder fazer na máquina de costura, fica bem mais fácil, mas você também pode dobrar a bainha, costurar e depois prender o babadinho por cima. Eu queria fazer tudo numa costura só, por isso eu fiquei um bom tempo prendendo e ajustando tudo no lugar antes de costurar. Porque como a proposta desse vídeo era fazer sem máquina de costura, eu queria poupar tempo e eu fico muito tempo costurando na mão, então eu queria fazer com uma costura só. Nossa blusinha tá quase pronta, assim ficou a parte da frente e assim ficou a parte de trás. Vamos finalmente colocar as alças usando aquelas tiras da alça de bolsa. Vou começar pela parte de trás, vou dobrar ela assim e vou costurar a ponta da tira aqui.
Para a parte da frente eu vou usar essas argolas, esses ganchinhos que também foram tirados de uma bolsa velha. Você pode colocar um botão ou colocar aquela peça de jardineira, sabe? E que eu não tinha aqui, então eu usei os ganchinhos, que eu acho que ficou bonitinho também. Vamos costurar a argola na camiseta e o ganchinho na ponta da alça. Pro short eu quero fazer uma decoração removível, então eu quero algo parecido com esses babadinhos, mas que não fique fixo no short. Eu tive a ideia de fazer tipo um cinto, então eu vou pegar uma tira de tecido preta, fazer uma bainha dos dois lados. Eu poderia costurar, mas eu já tava com preguiça, então eu colei. Vamos alinhavar do mesmo jeito que a gente fez os babadinhos da camiseta, passando a agulha pela tira e dando umas puxadinhas pra ficar franzido desse jeito. Aí você pode fazer isso com uma tira bem grandona que caiba ao redor do seu quadril e sobre, mas eu resolvi dividir essa tira em dois para fazer uma parte uma por cima da outra, para ficar com esse efeitinho de camadas. Vou juntar as duas partes dando alguns pontos e eu quero que fique bem parecido, então eu vou fazer mais uma decoração em forma de flor para colocar nessa parte. Eu vou cortar um círculo de tecido. Vou também alinhavar bem no meio, fazendo um círculo também. Puxa a linha para fazer um babadinho. Dessa vez a gente fez esse babadinho mais redondinho para ficar justamente parecendo uma flor. Essa próxima parte é completamente opcional, mas eu quero que fique parecido. E como dela tem alguns brilhinhos ali no meio, eu vou colocar essas miçangas aqui para dar esse efeito de brilho. Mas você pode colocar outras coisas. Pode botar glitter, paetê, pode colar alguns adesivos brilhantes, qualquer coisa para dar esse efeitinho de brilho bem no meio da flor. E eu colocar aqui no meio dos babadinhos. Para finalizar o nosso cinto de babadinho, eu vou usar essa tira de velcro aqui para fazer um fecho. Você pode fazer um fecho com um cinto mesmo, mas isso daqui para mim vai ser mais fácil porque é o que eu já tinha. Eu vou costurar a parte macia em uma das pontas dos babadinhos e a parte áspera na outra ponta, e assim a gente consegue fechar. Você pode simplesmente costurar os babadinhos no próprio short, mas eu queria fazer removível porque um short preto básico é sempre muito útil e dá para usar ele de vários jeitos diferentes. E se eu costurasse os babadinhos direto nele, eu perdi essa possibilidade de usar ele de uma forma mais básica. E é isso, fizemos um figurino perfeito para um cake over, sem máquina de costura e reaproveitando peças antigas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se você é cake over e precisa de um figurino, comenta aqui qual música vai ser a sua próxima apresentação, que talvez eu possa te ajudar numa próxima vez. Se não for pedir muito, por favor me siga no Instagram, isso me ajudaria bastante. E por enquanto é isso. Beijo, tchau!